Muito boa tarde. Será que vai ser necessário um choque de ordem? O que é isso, Maico? Deixa eu te falar, eu vou tentar te explicar hoje, para você que não está entendendo nada do que está acontecendo na política do nosso país, você que está vendo manifestação de um lado, de outro, que não está entendendo quem está certo e quem está errado, eu vou tentar te explicar um pouquinho do cenário e aí depois você tira a sua conclusão, beleza? Para isso eu anotei alguns pontos. Vamos lá, ó. Primeiro ponto. Essa disputa imbecil entre direita e esquerda, ela está quebrando o país, beleza? E está ferrando com a gente. Então, o que você precisa entender? Posicionamento político diferente sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. O detalhe é que, quando esses posicionamentos eles começam a atingir as nossas liberdades individuais, aí vai dar merda. Aí é sinal de que tem algo muito errado. Entende uma coisa? As pessoas, elas não seguem um partido ou um movimento, elas seguem outras pessoas. Então, esses movimentos, eles são representados na figura de alguém. Seja do presidente, do ex-presidente ou de algum outro líder, terceira via, ou sei lá, qualquer coisa que for. Mas entende isso para você não ser manipulado. Se você decidir se manifestar ou ir em algum movimento, beleza, mas vai consciente daquilo que você está fazendo. Beleza? Então vamos lá, outro ponto. Tudo que aconteceu desde a última eleição foi simplesmente um jogo de sabotagem à administração federal. Maico, tá defendendo? Não, não estou defendendo. Eu estou te falando o seguinte, esse jogo de sabotagem ele foi devidamente orquestrado pelas casas legislativas e capitaneado por alguns ministros da Suprema Corte. E aí entenda que Suprema Corte, ela é suprema frente aos demais tribunais e ela não é suprema frente ao povo. Então, lembra aquilo que fala lá na nossa Constituição, que todo poder emana do povo e quem está lá representa a gente. Alguns direto e alguns indiretamente. Mais um ponto, a população ela se manifestou, não é porque ela acha ninguém bonito não, é porque ela quer mudança. E ela quer mudança de quê? Ela quer mudança no cenário de arbitrariedade e privilégio político. É isso que a população quer. Ela não está defendendo ninguém porque é bonitinho. Precisa de mudança. A justiça ela tem que ser limpa, correta, ela não pode ser preferencial. Existe o princípio da igualdade que não fala que é para tratar todo mundo igual, fala que é para tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua proporcionalidade. Beleza? A gente teve um ex-presidente que falou que ele foi eleito graças ao processo eletrônico de votação. Isso é, no mínimo, questionável e passível de esclarecimentos. E aí a gente ainda tem dúvidas de algumas coisas. A interferência e a ingerência e atos fora das determinações legais pelos principais atores, principalmente da Suprema Corte, causaram alguns danos. Causaram danos para mim, causaram danos para você, cidadão. E aí? Quem está pagando essa conta? É a gente, né? É a gente. Com tudo que tem acontecido no mercado financeiro e na sociedade e no mercado em geral, quem está pagando essa conta é a gente. A briga de ego está exatamente num ponto complicado de se lidar e quem está pagando isso aí é a gente. Então o povo se manifestou. E o povo se manifestou inclusive nas cidades do interior. Nesse momento de manifestação do povo, a democracia ela deixa de ser uma democracia representativa. Ela passa a ser democracia direta, que é quando o povo deixa de acreditar em alguém que está representando ele e ele mesmo vai lá falar o que ele quer. Entendeu? E aí, eu não estou falando aqui de que é necessário uma intervenção militar, eu não estou falando isso, mas também não estou falando que é necessário o impeachment do presidente. Eu estou falando que, diferente do que a mídia noticiou, aproximadamente 30 milhões de pessoas foram às ruas. E aí foram pais, mães, crianças, militantes. Foi esse tipo de gente que foi. E praticamente não foi relatado quebras, badernas e agressões, não teve isso. A população se manifestou e não se revoltou, o que é muito diferente. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. As medidas legais precisam ser tomadas. Para quê? Para que volte a ter harmonia entre os poderes e as tomadas de decisões sejam imparciais, sem politicagem, sem privilégios, ok? Os abusos precisam ser parados.
E aí, o que a gente tem que entender do papel das polícias e das forças militares? Eles estão para garantir a ordem nas fronteiras e dentro do próprio país, se necessário. Eles dão o respaldo para que tudo isso aconteça. Então entende que enquanto houver diálogo, enquanto houver política de maneira correta, relação entre os poderes, não há de se falar em intervenção. Agora, há de se falar sim em garantia da ordem, em garantia do processo legislativo, em garantia disso tudo. Ok? Bom, os conselhos federais e demais, eles devem ser convocados. Para quê? Para que decisões unilaterais parem de ser tomadas. As decisões devem ser tomadas baseado naquilo que for discutido pelos conselhos. Lembrando que quando a gente fala da questão administrativa, a decisão é do presidente, independente daquilo que o conselho deliberar. Bom, eu sei que a questão é o seguinte, nesse divórcio, os bens que estão em jogo são os nossos. E isso precisa ser resolvido. É falho, é errado a gente falar em golpe, mas é extremamente oportuno em falar em disciplina nos poderes. Ou melhor, disciplina e harmonia nas atribuições de cada poder. Todo servidor, isso é importantíssimo a gente entender, todo servidor, desde a esfera municipal à esfera federal, ele presta um serviço à população. E ele, de certa forma, é recompensado ou remunerado por isso. E os atos dele podem e devem ser transparentes, auditáveis. Não é que você tem que enfiar a faca em ninguém e perguntar o que ela está fazendo, mas os atos devem ser transparentes. E hoje, em algumas casas, infelizmente, isso não acontece. Não existe transparência e você não tem determinado acesso e você não sabe exatamente o que está acontecendo ou baseado em que tal decisão foi tomada. Então é o seguinte, meu último recado aqui. Para de discutir ideologia política. Para. Discutir, você não chega a lugar nenhum. Comece a debater ideias. E aí entende que aquele cara de esquerda, às vezes sabe de coisa que você não sabe, tem um ponto de vista que você ainda não analisou. Aquele cara de direita, aquele cara liberal, ele tem algum outro posicionamento que era interessante você conhecer. Então, pare de discutir de maneira agressiva porque não vai te levar a lugar nenhum. Comece a debater ideias. Se vocês não chegarem ao consenso, não precisa se matar por isso. Só que entenda que pontos de vista diferentes sempre vão existir. E quem representa o movimento é uma pessoa e as demais pessoas seguem esta pessoa e não o movimento. Então, assim, para de ideologia burra. Entenda aquilo que você está fazendo e aquilo que você está defendendo. Beleza? Então, olha só. Salva esse vídeo, porque foi muita informação, você não deve ter entendido tudo de primeira. Salva para você ver depois e pega aí, deve ter algum lugar para você compartilhar, manda para aquele colega seu que está falando um monte de besteira e não está entendendo porra nenhuma do que está acontecendo no país. Beleza? Então, ó, entenda, debata, converse com as pessoas a respeito. Para de agressão idiota, para de ideologia burra, entendeu? Defenda seu posicionamento sim, mas embasado. Saiba do que você está falando. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, até mais.